Fala, gente boa, tudo bem ou não? Olha só, a Polícia Civil de Minas Gerais concluiu a investigação daquela história que envolve a página Choquei. E o resultado é surpreendente, viu? O caso deu uma reviravolta daquelas que ninguém podia imaginar. Se fosse um roteiro de ficção, eu duvido que um roteirista seria criativo o suficiente para inventar uma história dessas. Sem contar que isso derruba aquela tese que foi muito difundida de que existiria um tal do gabinete do ódio do governo e que esse gabinete do ódio teria sido responsável pelo caso. Vou te contar essa história em detalhes para você entender tudinho. Eu sou o Ricardo Mello, explicador-geral da República, e eu faço vídeo, você interage com ele. Curte, comenta, compartilha com os amigos. Se quiser e se puder contribuir com o canal, seja membro. Tem também o Valeu Demais, os dois ficam aqui embaixo. E o financiamento coletivo está aqui nessa chave aqui em cima. E é ele que sustenta esse canal no ar. Vamos nessa? Seguinte, vamos começar do começo. Em dezembro do ano passado, uma jovem mineira lá da cidade de Araguari, chamada Jéssica Vitória Canedo, tirou a própria vida com 22 anos de idade. E por quê? Porque ela estava sofrendo uma campanha de ódio nas redes sociais. Ela já estava deprimida e não aguentou o tanto de ataques, tantas mensagens de ódio, de agressividade que ela recebia, e acabou tomando a pior decisão de todas, que foi atentar contra si mesma. A morte da Jéssica deu uma repercussão danada nas redes sociais e foi colocada direto na conta de uma grande página de fofoca da internet, a Choquei. E por que a Jéssica foi atacada? Porque várias páginas de fofoca, a Choquei nem foi a primeira delas, publicaram prints de conversas que seriam da Jéssica numa paquera com o Whindersson Nunes, que é humorista e youtuber. Um bando de gente ruim, irresponsável, começou a atacar a moça de graça, mandar direct, xingando, ofendendo, ameaçando a Jéssica, incentivando ela, inclusive, a acabar com a própria vida. E a Jéssica não resistiu. Ela tomou uma alta dose de medicamento, foi parar no hospital, ficou 2 dias internada, mas acabou morrendo pertinho do Natal do ano passado. Aí a Polícia Civil começou a investigar o caso, chamou todo mundo para prestar depoimento, todos os envolvidos. E o que ela descobriu durante essa investigação? Pois é isso que vai surpreender você. Quem foi ouvido pelo delegado? O próprio Whindersson Nunes, 2 amigas da Jéssica, a mãe dela e 3 responsáveis por páginas de fofoca. 2 são páginas menores e uma terceira grandona, que é a Choquei, que todo mundo conhece. A polícia também teve acesso ao celular da Jéssica e aí analisou tudo que tinha ali dentro. E foi ali, no celular dela, que a verdade apareceu. Foi ali que a polícia descobriu o que tinha acontecido. Durante uma coletiva de imprensa, nesta quarta-feira, a corporação informou que a jovem forjou os prints sobre o caso e criou contas falsas para entrar em contato com as páginas de fofoca. Vamos ouvir o que disse o delegado Felipe Oliveira, que coordenou a investigação. Que nós concluímos com essa investigação, que todas essas notícias que foram veiculadas, tudo isso foi noticiado pelas páginas de notícias, foi criado e partiu da própria jovem. Então, ela fez toda a montagem e ela divulgou para as páginas, de notícias esse suposto relacionamento dela com o humorista. Ela fez os prints, fez montagem dos prints das conversas e depois ela criou 3 perfis falsos nas redes sociais. Perfis que se passavam por pessoas que eram amigas dela. E aí, com esses perfis falsos, ela entrou em contato com as páginas de fofoca, oferecendo a história, dizendo: olha, eu tenho uma amiga que virou affair do Whindersson Nunes e eu posso provar. E enviou os prints falsos. As páginas, uma delas se chama Fofoca Santa, a outra se chama Alfinetei no Post. Com isso na mão, com os prints na mão, elas publicaram a história. E a Choquei, que não foi contatada inicialmente pela Jéssica, ela republicou as postagens que as outras páginas já tinham feito. Isso é muito comum, inclusive na imprensa, não só nas redes sociais. Um veículo publica uma notícia e os outros veículos publicam também, atribuindo esse primeiro veículo como a fonte da informação. Foi isso que a Choquei fez. Depois que o assunto começou a bombar nas redes, a Jéssica começou a receber ameaças e aí ela se arrependeu de ter criado a história.
A Jéssica e a mãe dela passaram então a pedir para as pessoas tirarem essas postagens, começaram a negar que existisse esse romance com o Whindersson. Só que as páginas demoraram demais para fazer isso. E quanto mais tempo ficava no ar, mais a história crescia e mais ataques ela sofria nas redes sociais. Isso só piorou a condição psicológica dela. Até que a história terminou da forma trágica que todo mundo sabe, que foi com a morte da menina. A investigação também identificou uma outra menina de 18 anos de idade que mora na cidade de Rio das Ostras, lá no estado do Rio de Janeiro. Essa menina ficou incentivando diretamente a morte da Jéssica pelo direct do Instagram. E isso, incentivar uma pessoa a tirar a própria vida, é crime no Brasil. Essa menina foi indiciada pelo crime de incitação ao suicídio. Depois que o próprio Whindersson confirmou que a história era falsa e que a Jéssica também já estava pedindo faz tempo para tirarem os posts do ar, dizendo a mesma coisa, aí sim a Choquei apagou a postagem, mas não sem antes dar uma tripudiada ali em cima da situação. Por isso, inclusive, que a página virou alvo de todo mundo e passou a ser responsabilizada pela morte da Jéssica. O problema é que a polícia descobriu que foi ela mesma, a Jéssica, que começou tudo, quando ela inventou a história. É uma grande tragédia. A menina já não estava bem antes de começar tudo isso. Ela já tinha depressão e problemas de autoestima muito antes de inventar esse falso romance com o Whindersson. O que aconteceu depois, os ataques de ódio, tudo isso só piorou a situação dela e acabou com ela tirando a própria vida. A história era falsa. Era. As páginas publicaram? Publicaram. Elas vão responder por isso? Não, porque elas cometeram um erro de apuração. E isso não é crime. Mas só que isso levanta um alerta para a gente tomar cuidado com tudo que a gente lê nas redes sociais, porque nem tudo é verdade, ainda mais se tratando de fofoca de celebridade. É um tipo de jornalismo, entre aspas, assim, bem grandes, que não serve para nada. E daí que o fulano está saindo com o Beltrano, está conversando, está beijando, está casando? O que a gente tem a ver com isso? Nada. Mas tem gente que ganha muita grana com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de informação que é completamente inútil. Acontece que, às vezes, isso pode prejudicar alguém, e nesse caso, especificamente, terminar de forma trágica como terminou, com a morte de uma pessoa. Então, por favor, aprenda. Perfil de fofoca não serve para nada. Não dê audiência para esse tipo de coisa. Olha só como pode terminar a história. Ninguém vai trazer a vida da Jéssica de volta. E mesmo que tenha sido ela que tenha começado isso, que tenha inventado a história, é claro que ela não queria que o fim fosse esse. Agora, o que a gente tem? A família dela sofrendo, os amigos dela sofrendo, as pessoas que gostavam dela sofrendo pela falta dela. E ninguém vai pagar por uma vida perdida. A Jéssica pagou com a vida o preço do ódio que corre solto pela internet. Então, se você não tem nada legal para falar de uma pessoa, não fala nada, fica na sua. Vai ler ou vai ver alguma coisa que seja mais útil, algo que não desperte ódio nas pessoas. Esquece esse jornalismo, de novo, entre aspas, de fofocas. Enquanto você mata uma curiosidade sobre a vida de alguém famoso, esse alguém pode estar sofrendo, ou uma outra pessoa indiretamente. Pensa bem. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abração para você e tchau.